E aí família, como é que vocês estão? A XP acabou de lançar agora no último dia 30 de novembro o primeiro ETF de fundos imobiliários. E aí família, sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar e eu falo um pouco aqui sobre educação financeira e investimentos e uma forma de você ter uma vida melhor através do controle financeiro. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu gravei falando sobre as opções, o papel do titular e do lançador. Então se você quer começar ou pretende iniciar a operar opções, assiste esse vídeo que ele pode te clarear um pouco mais o papel de cada um desses dois nas estratégias de opções. Pessoal, a XP acabou anunciando aí e lançando no dia 30 de novembro o primeiro ETF de fundo imobiliário. Mas antes de falar do ETF, é bom a gente trazer um pouco ou explicar um pouco mais para as pessoas que estão iniciando no mercado financeiro o que é um fundo imobiliário. E aí sim, o ETF pode fazer mais sentido para você. Eu vou dar um exemplo fácil e prático para você entender um pouco mais sobre o fundo imobiliário e aí vai ficar muito mais fácil entender depois o ETF que a XP lançou. Uma das melhores formas da gente estar investindo o nosso dinheiro é em bens imobiliários, que são imóveis, prédios, terra, casa, terreno, fazenda, né? E o fundo imobiliário, ele associa bem esse investimento através da Bolsa de Valores, então é um investimento que ele é fiscalizado pela CVM, ele tem que ser fiscalizado pelo Banco Central para poder estar existindo, não é uma coisa aleatória, não é nenhuma pirâmide, não é algo que você vai colocar o seu dinheiro e corre o risco de essa instituição sumir com o seu dinheiro. Eles tem o risco do investimento, a instituição pode quebrar, o prédio que você está, que o fundo investe o dinheiro, pode vir a acontecer algum sinistro. Mas o risco de um golpe, deles roubarem seu dinheiro, isso é muito difícil de acontecer. Os fundos imobiliários existem desde 1994, então é um tipo de investimento já de um longo prazo. Então você pode ficar tranquilo quando colocar o seu dinheiro lá. Então é importante que você estude antes de colocar o seu dinheiro em um fundo imobiliário para não acabar colocando dinheiro em um fundo que tenha um risco maior do que um fundo imobiliário que às vezes é um pouco mais conservador. Um fundo imobiliário nada mais é do que em forma de um condomínio. Imagine que uma construtora está vendendo um prédio e naquele prédio tem 10 apartamentos. O prédio inteiro é avaliado em um exemplo R$1 milhão. Dificilmente eu teria R$1 milhão para estar comprando aquele prédio inteiro, mas eu quero me expor ao setor imobiliário. E aí eu converso com você que está aí assistindo esse vídeo, com a pessoa que está aí ao seu lado, e aí nós reunimos um grupo de 10 pessoas. E aí lá tem 10 apartamentos para serem vendidos, mas a gente não quer comprar aquele prédio para poder estar morando. A gente quer comprar para ter uma fonte de renda, para receber um aluguel. E aí o que nós fazemos? Nós reunimos esse grupo de 10 pessoas, cada um aporta ali R$100 mil, que é um valor mais acessível do que R$1 milhão, e nós vamos lá e compramos todo aquele imóvel. Aí quem que vai administrar esse imóvel? Sou eu ou você? Não. Para isso nós vamos contratar um gestor, que é o papel do gestor no fundo imobiliário. Ele vai fazer toda a parte burocrática. Ele vai correr atrás dos aluguéis, ele vai correr atrás de estar recebendo, de pagar os impostos, da manutenção do prédio e de distribuir esse aluguel em forma de dividendos para os acionistas ou para os cotistas, né? Então, quando a gente compra esse prédio inteiro e disponibiliza ele para aluguel, nós somos proprietários de todo o imóvel, não de apartamentos individuais. E qual que é a vantagem disso? Se, por exemplo, você comprou seu apartamento e ele é no primeiro andar, e ele está virado para a face da rua ali, está de frente para a rua, é um apartamento que é menos atrativo para o aluguel. Então, se você não conseguir alugar o seu apartamento, você fica sem o seu dividendo. Agora, quando nós compramos o prédio como um todo, se um apartamento ficar desocupado, aquela vacância ali ela é distribuída entre todos os cotistas. Então, digamos que o prédio seja com 90% da locação. Ele está 90% locado. Então, você vai ter uma renda de 90% da capacidade de aluguel dividida para os cotistas. Então, quais que são as principais vantagens da gente estar investindo através de fundos imobiliários? Diferentemente de um imóvel, você não tem que desembolsar todo aquele valor para estar comprando fazer um único investimento. Então você consegue fazer um investimento com valor menor, tem cotas de fundo imobiliário, inclusive o que a XP está lançando agora, esse ETF de fundos imobiliários a partir de R$10. Então tem fundos imobiliários também com cota a partir de R$10. Então a partir de R$10 você já pode ser sócio de um prédio, pode ser sócio de um shopping, de um galpão logístico. Aqui na minha cidade, em Uberlândia, tem 2 imóveis que pertencem a fundos imobiliários. Um deles é um prédio que fica no centro da cidade, que está locado para o Banco do Brasil.
e o outro é um galpão logístico que pertence ao fundo HGLG11, que é um dos melhores fundos de galpões logísticos do Brasil. Então lá no galpão tem 80 mil metros quadrados, existem vários donos, vários cotistas, e todo mês que aquelas empresas que estão lá pagam o aluguel, o gestor pega aquele dinheiro e divide entre os cotistas. Esse dividendo ele é isento de imposto de renda, é a outra vantagem. Quando você recebe o dividendo do fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. Quando você recebe um aluguel, você sendo proprietário de um imóvel, você tem que pagar o imposto de renda sobre aquele aluguel. Então você está pagando sobre aquele valor que recebe. Mas no fundo imobiliário, ou através do dividendo que você recebe dele, você é isento. Outra vantagem que você tem é a liquidez. Você pode, por exemplo, colocar 50 mil reais em cotas de fundo imobiliário, e amanhã ou depois, se você quiser estar desfazendo dessas cotas, você vai lá no home broker da sua corretora e disponibiliza essas cotas à venda. Provavelmente você consiga vender no mesmo dia ou na mesma hora ali essas cotas. Então você consegue reaver aquele dinheiro que você investiu de forma rápida, diferentemente de um imóvel. Se você compra uma casa como essa aqui que eu tenho, se você for vender essa casa, você vai ter que aguardar um comprador. Isso pode levar meses ou até mesmo anos. Então a liquidez é um fator muito importante para você estar analisando os investimentos aí em fundos imobiliários. Agora vamos falar já diretamente do ETF que a XP lançou. Por que eu falei sobre os fundos imobiliários antes? Esse ETF ele vai ser o primeiro ETF no Brasil a estar investindo em fundos imobiliários. Então, o primeiro ETF atrelado aos imóveis aqui do Brasil. Ele foi lançado aí no dia 30 do 11 pela B3, lá na B3, na Bolsa de Valores. E ele vai ter uma taxa de administração de 0,3% ao ano. É uma baixa taxa de administração e ele vai replicar as maiores posições, os maiores fundos imobiliários que nós temos em negociação. No total serão 81 fundos de investimentos com mais de 5 mil imóveis. Então a cota dele vai ser negociada a R$10. Então com R$10 você já vai estar investindo de forma distribuída em 81 fundos de investimentos e você vai ter uma participação, ou seja, você vai ser dono de mais de 5 mil imóveis no Brasil. Mas não é a propriedade total, mas uma pequena fração daquele valor. Quanto maior você comprar em cotas daquele fundo imobiliário, maior vai ser a sua participação no aluguel daquele fundo. Então, quanto mais você aporta, mais você recebe em forma de dividendos. O XFIX é o nome desse ETF que a XP acabou de lançar, atrelado aos fundos imobiliários. E ele não vai distribuir os dividendos. Os fundos de investimentos no Brasil, eles não distribuem os dividendos. Eles reinvestem no patrimônio líquido do fundo. E essa cota que você tem de R$10 vai acabar se valorizando. Mas você não vai receber o dividendo como acontece se você investir diretamente lá nos fundos imobiliários. A gestão desse ETF vai ser feita pela XP Asset, que é do grupo XP. Um dos benefícios desse investimento do ETF da XP vai ser o modelo que é o in-kind, que é o baixa giro de carteira. Então, quando você movimenta poucos títulos ou as ações que você tem na carteira, você acaba tendo uma vantagem fiscal, porque você não paga o imposto toda vez que você vender o fundo. Como ele vai replicar um índice ou aquelas empresas, aqueles fundos imobiliários que compõem um índice, a variação, a oscilação dele é pouca. Então aqueles fundos que têm menor participação que podem estar entrando ou saindo, mas o grande volume vai ficar inalterado. Então isso gera um benefício fiscal. Mas você vai ter que pagar quando você vender aquelas cotas do seu ETF, do seu fundo, e é 20% sobre o ganho de capital. Se você comprou essa cota a R$10 e daqui a um ano você vender ela a R$20, você vai pagar 20% sobre esses R$10 que você teve de ganho de capital. E outra informação que eu vou trazer aqui para vocês é que desse fundo do XFIX, 28% vai estar em certificado de recebíveis. São aqueles fundos que investem em papel, que são certificados de recebíveis imobiliários. É uma forma de você se expor ao mercado imobiliário sem ser a construção física, mas através de papéis, certificados de recebíveis imobiliários. E 20% do fundo vai compor aí de lajes corporativas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui falando sobre os fundos imobiliários e sobre o ETF, o XFIX, que a XP acabou de lançar, que vai investir exclusivamente aí em fundos imobiliários. Se você gostou agora, deixe seu like, se inscreve aqui no canal da Família 93, depois vai lá no TikTok e no Instagram ver o nosso conteúdo também. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!